meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Quero destacar nesta mensagem um aspecto fundamental de Pentecostes, o ser testemunha. Igreja Viva é uma igreja que dá testemunho. Tem algo a dizer a partir da confiança e esperança na ação consoladora do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, lemos: "Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra." Nestes últimos meses tenho viajado bastante. Participei de cultos de ordenação, encontros com ministros e ministras, reuniões com pastores sinodais, assembleias sinodais, reuniões com lideranças, encontro com empresários, com senhoras da Oase, Fórum da Mulher Luterana, Lelute, acampamento de jovens, encontros com jovens, cultos e celebrações de 90, 100, 150 anos de vida comunitária e de construção de templos. Estas viagens me proporcionaram uma visão muito bonita da ISLB. Sou categórico, há muita coisa legal acontecendo nas nossas comunidades. Muitos irmãos e muitas irmãs estão envolvidos e envolvidas nas mais diferentes atividades. Na sede nacional da ISLB, em Porto Alegre, sobre a minha mesa de trabalho, normalmente se acumulam questões a serem resolvidas. Por isso, é muito grande o perigo que eu permita que essas questões, que precisam ser cuidadas, tomem uma proporção maior que lhes cabe. E as experiências bonitas que brotam da ação do Espírito de Deus fiquem sufocadas e não apareçam. Em muitos momentos, perguntei para as pessoas com as quais estava reunido por que não divulgavam o seu trabalho, por que não compartilhavam a experiência que estavam fazendo, por que não usavam o jornal e o portal da ISLB para testemunhar as bênçãos, as alegrias, o crescimento, a diferença que o viver a fé em Cristo na sua comunidade, no seu grupo, estava lhes proporcionando. Por que não divulgavam as ações diaconais de ajuda, a preocupação com o meio ambiente, com as drogas, com a formação na fé, com a vida familiar, matrimonial? Afinal, este testemunho não faria diferença na vida de outras pessoas? É claro que faria e fará. O que dizer da rede de oração? O compartilhar de situações de doença, sofrimentos, preocupações, vitórias, o testemunho solidário, a palavra amiga, o apoio em momentos de fragilidade, doença, luto, perdas. Não nos sentimos muito mais próximos com esse compartilhar, fortalecidos, apoiados, amparados? Este testemunho faz diferenças em nossas vidas? É claro que faz. Uma igreja que testemunha, que fala sobre o agir de Deus e corresponde aos valores do seu reino, é uma igreja que faz história e tem uma história. Igreja assim não deixará de convidar outras pessoas, não deixará de falar, de compartilhar, de testemunhar. Fazer história é muito mais do que apenas recontar um fato do passado ou narrar algo de forma imparcial, descompromissada, indiferente. Fazer história é permitir que Deus atue em nossas vidas através do Espírito Santo e nos ajude a vencer a timidez, a aperfeiçoar os dons que nos concede, a termos a coragem para arriscar mais. Trata-se de andar no Espírito em oposição ao que é velho e não edifica a igreja, como Paulo escreve para os Gálatas no capítulo 5. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Mas, diz Paulo, o Espírito de Deus produz o amor,
a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. As palavras do apóstolo Paulo são extremamente realistas. A sua mensagem nos mostra que testemunhar a fé no nosso mundo não é tarefa fácil. O livro dos Atos dos Apóstolos é evidência suficiente dessa realidade. Onde o Espírito de Deus age, há oposição, resistência, pessoas são intimidadas. O que dizer de Estevão, Pedro, Paulo, suas prisões, seus apedrejamentos? Ainda assim, o seu testemunho foi fundamental e marcou, transformou e ainda marca e transforma a história da humanidade. Há um hino de Pentecostes, no HPD 1, hino 76, que gosto muito. Ele diz assim: no tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé. Ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Eu quero convidar a todos e a todas vocês, lideranças, membros, comunidades, vamos exercitar de forma intencional esse mandato que Cristo nos legou em Pentecostes, ser testemunha. Vamos compartilhar acerca da mensagem do Evangelho que salva, que nos sustenta na dor, que transforma vidas e nos abre novos horizontes? Um exemplo desse ser testemunha, fazer história, é o que vejo na proposta dos jovens para o próximo Congrenagem, o 21º Congresso Nacional da Juventude Evangélica a ser realizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e que também será o tema do próximo Concílio da Igreja, que ocorrerá na cidade de Chapecó, no Sino do Uruguai. Conectados, conectadas com Deus, protagonistas no mundo. É isso mesmo, fazer história, ser testemunha de Jesus Cristo é ser protagonista. Os primeiros cristãos e as primeiras cristãs foram testemunhas protagonistas, isto é, pessoas que viveram intensamente a sua fé, em palavras, gestos, oração, comunhão, firmeza, vigor e paciência. A fé em Cristo lhes abriu um novo horizonte, lhes deu novas perspectivas, superou o medo, a desesperança, a morte, deu coragem, esperança e uma nova perspectiva de vida. Enfim, marcou os seus corações e a sua fé. O seu protagonismo estava construído sobre uma convicção, a mensagem da Páscoa, a promessa de Jesus que diz: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Mateus capítulo 28, versículo 20. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a sua caminhada. Permita a cada um e a cada uma que o Espírito Santo atue em sua vida e o encoraje a dar um testemunho evangélico vibrante, como fez o apóstolo Paulo ao afirmar: "Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus." Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos arriscar mais? Ao mais uma vez celebrarmos Pentecostes, que o Espírito Santo nos capacite e encoraje para o testemunho transformador e renovador. Amém.